Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Crepúsculo, O Tigre Adormecido. Capítulo 178, Noite de Núpcias. Ponto de vista de Thomas. O último conjunto de lanternas traseiras deslizou pela entrada da garagem e desapareceu entre as árvores, deixando o quintal iluminado apenas pela luz da lua, luzes de corda e o brilho persistente de velas que já começavam a se apagar. O silêncio após a multidão era um tipo de ruído à parte. Minha mão permaneceu na de Edith sem que eu percebesse. Quente contra frio, metamorfo contra vampiro. O contato me ancorou de uma forma que nada mais conseguia. Voltamos juntos para casa. O celeiro se erguia ao lado, como um plano B que nunca chegou a ser usado. O céu se manteve benevolente, forçando a chuva como se compreendesse a gravidade da situação. Nos separamos e caminhamos pelo quintal, apagando as velas e recolhendo tudo que não sobreviveria a uma noite ao relento. Assim que nos sentimos satisfeitos, entramos para dormir. A porta se fechou atrás de nós com um clique suave. Lá dentro ainda pairava o cheiro de velas, açúcar e grama úmida trazido pelos sapatos. O corredor estava escuro, silencioso, normal de uma forma que depois de tudo que havia acontecido hoje, parecia suspeito. Parei sem querer. Edith se virou como se já tivesse sentido, como sempre sentia. Sem impaciência. Sem pressão. Apenas atenção. Já terminamos mesmo? Perguntei, e minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Sim, disse ela. Simples. Certo. Eu expirei. Meus ombros relaxaram um pouco. Chega de discursos, murmurei. Chega de fotos. Chega de René tentando adotar metade da sua família. O canto da boca dela se curvou num sorriso. Chega. Eu deveria ter rido. Em vez disso, minha garganta se fechou porque a palavra não mais também significava agora. Agora que não havia testemunhas. Agora que não havia ninguém entre mim e aquela criatura linda que eu vinha tentando não encarar o dia todo. Edith aproximou-se e levou a mão ao meu queixo. Seu toque era leve, controlado, como se ela estivesse se lembrando de quem estava tocando e do que suas mãos eram capazes. Como se estivesse escolhendo a delicadeza de propósito. Eu me inclinei para perto dela confortavelmente. Ela não disse nada, apenas se ergueu na ponta dos pés e me beijou. Não o beijo da cerimônia. Não aquele beijo para uma plateia, cronometrado para a aprovação de estranhos e familiares. Isso era algo íntimo, o despertar de uma fome. Esse foi o tipo de beijo que fez o resto do mundo sentir que não importava mais como antes da cerimônia. Minhas mãos foram até ela sem pensar, sua cintura, suas costas, a linha de seus braços, cuidadosas e firmes. Como se meu corpo entendesse as regras mesmo que meu cérebro estivesse tentando entrar em curto-circuito. Ouvi um som vindo de mim contra sua boca, algo embaraçoso e sincero, e ela não se afastou. Quando ela finalmente parou, minha respiração estava irregular e meu coração parecia que ia saltar do peito. Se eu tivesse prestado atenção, teria percebido que ela havia parado completamente de respirar. Certo, eu disse com a voz rouca, porque precisava dizer alguma coisa. Então, os convidados foram embora. A casa é nossa. Seus olhos brilharam ao ouvir a palavra nosso, como se significasse algo mais do que paredes e um teto. Então meu cérebro me traiu, agarrando-se ao único pensamento seguro que conseguiu encontrar. Ement vai estar insuportável da próxima vez que o virmos. A expressão de Edith mudou com um leve divertimento. Ainda mais do que ele já é? A lembrança me atingiu com tanta clareza que quase fiz uma careta. Mais cedo, Ement tinha me dado um tapinha no ombro com uma força que teria derrubado um homem normal. Eu não me mexi. Ele sorriu como se o Natal tivesse chegado mais cedo. Parabéns, ele resmungou, alto o suficiente para que Jasper se virasse rapidamente para nos olhar, mas não tão alto a ponto de ser ouvido de longe. Você sobreviveu à cerimônia. Agora tente não jogá-la contra uma parede de sustentação. Eu não vou. Eu comecei. Ement se inclinou para frente com os olhos brilhando. Além disso, você é o único aqui com pulso. Se você desmaiar, nunca vou deixar você esquecer isso. Jasper apareceu ao lado dele como uma sombra. Ement ergueu as duas mãos, ainda sorrindo. O quê? Estou sendo solidário. Gostaria que alguém tivesse me avisado antes de eu e a Rose derrubarmos nossas duas primeiras casas. Paredes de sustentação são importantes, cara. Então, enquanto eu me afastava, ele gritou atrás de mim com uma ameaça alegre. Boa sorte. E se eu te vir dentro de 3 dias, saberei que é porque você precisava de uma pausa. Nós não nos cansamos. Passei a mão pelo rosto, meio mortificado, meio impotente. Ele estava sendo uma verdadeira ameaça. Isso me rendeu um olhar. Não estou zangado. Não estou ofendido. Apenas. Edith, avaliando a declaração como se fosse um problema que precisasse de uma solução simples. Ement gosta de limites, disse ela secamente. Principalmente da ideia de ultrapassá-los. Que bom que estamos de acordo. Eu a abracei com carinho. Ela se encaixou perfeitamente no meu peito, meu queixo repousando no topo da sua cabeça. Deixei minha mente devagar e um pensamento me atingiu. Eu queria me dar um chute. Droga, esqueci de te carregar para dentro de casa. Ela recostou-se e olhou-me nos olhos. Ainda falta mais um limiar para ultrapassar esta noite, meu amor. Demorei um pouco, mas assim que entendi, me inclinei e a segurei por trás das costas com um braço, enquanto com o outro a levantava atrás dos joelhos. O nome apropriado, carregar a noiva. Retomando o contato visual, eu disse, não é que eu esteja impaciente, eu só não quero esquecer de novo. Então, carreguei-a diretamente escada acima e para o nosso quarto. Assim que entramos no quarto, Edith começou a me beijar com uma urgência que eu nunca havia sentido nela antes.
Minha mente revisitou nosso primeiro encontro, quando ela apareceu no meu quarto de sobretudo. Nossa timidez nervosa e o medo de fazer barulhos estranhos. Desde então, tínhamos nos familiarizado bastante com os corpos um do outro. Mas esta noite cruzaríamos aquela linha que havíamos evitado. Nessa geração, a virgindade parecia algo que as pessoas entregavam de bom grado, mas Edith nascerá numa época em que a virgindade de uma moça era, muitas vezes, a única coisa que ela podia levar para o casamento. Prova de que ela era pura e disposta a se dedicar a uma só pessoa. Foi um pensamento muito pesado para mim. Tirar algo que ela havia protegido por quase 100 anos. As mãos de Edith deslizaram pela minha nuca, os dedos frios e firmes, e ela me puxou para baixo para outro beijo enquanto eu a abraçava. Quando finalmente soltou meus lábios, coloquei-a cuidadosamente no chão à minha frente e alcancei o zíper nas costas do seu vestido. Posso? Perguntei. Nossos olhares se encontraram. Então ela sentiu com a cabeça, uma vez. Movimentei minha mão lentamente, sem hesitação, sem desajeitamento. Apenas com cuidado, pois queria aproveitar cada momento daquela noite. Ela observava meu rosto, como se estivesse memorizando cada traço dele. Esperei quase um século por este momento. Este último ano foi mais difícil de me conter do que todos os anos anteriores juntos. Quando o zíper chegou ao fim e o vestido mal se sustentava em seus ombros, ela disse, eu sei, meu amor, mas não quero apressar as coisas, quero que cada momento desta noite seja o mais perfeito possível. Ela deu de ombros e o vestido escorregou até o chão, deixando-a apenas com uma calcinha de renda transparente e uma cinta-liga. Então, ela começou a desabotoar minha camisa e eu rapidamente tirei meu paletó. Em seguida, ela me ajudou a tirar a camisa. Depois, foi para o meu cinto e o botão da calça. Eles caíram no chão, e eu fiquei ali só de cueca e meias. Edith foi a primeira a agir, levando suas mãos frias ao meu peito e acariciando meus músculos. Dedicando um tempo extra, seus dedos macios deslizaram lentamente sobre cada saliência do meu abdômen. As unhas dela me faziam cócegas enquanto deslizavam logo acima da cintura da minha cueca, e então ela enfiou um dedo entre o tecido e a pele. Lentamente, ela baixou minha cueca, revelando meu membro. Então ela ergueu o olhar e me encarou nos olhos enquanto sua boca se abria e me envolvia. A sensação da boca dela quase me fez revirar os olhos, mas eu queria manter o contato visual o máximo possível. Uma vez, eu tinha ouvido Mike falar sobre um vídeo em que uma garota colocava um pedaço de gelo na boca antes de fazer sexo oral em um cara. Eu apostaria uma boa grana que aquela sensação não chegaria nem perto do prazer que Edith me proporcionava apenas com sua temperatura corporal. Ela começou a avançar lentamente com a boca enquanto mantinha contato visual. Era um contraste maravilhoso com o fato de ela estar lentamente envolvendo meu membro. Parecia que ela estava guardando isso para mim, ou que tinha recebido algum conselho e decidido experimentar. Ela permaneceu ali, a língua ainda girando, a garganta ainda massageando, e então começou a murmurar. Minha cabeça pendeu para trás e meus olhos reviraram de prazer. Caramba, isso é incrível! Gemi. Bem, foi o que tentei dizer, não tenho muita certeza se consegui me expressar direito naquele momento. Quando a senti começar a recuar, olhei rapidamente para baixo para poder cruzar o olhar com o dela o mais rápido possível. Quando a vi, seus olhos também estavam um pouco desfocados, mas mesmo assim a encarei. Ela só recuou até a metade do caminho antes de avançar novamente. Mais rápido dessa vez. Depois, voltou quase até a ponta do meu membro e em seguida recuou rapidamente. A intensidade dela não me permitiria durar muito mais do que os 5 minutos que estávamos fazendo até então. Perdido o contato visual pelo prazer, coloquei minha mão em sua cabeça enquanto ela se movia repetidamente. Assim que minha mão tocou sua cabeça, tudo acabou. Grunhe, incapaz de articular uma única palavra enquanto chegava ao clímax. Sua lenta retirada me deu tempo para organizar meus pensamentos, e assim que ela ficou livre, eu a peguei e a coloquei na cama. Rapidamente tirei meus shorts dos tornozelos e também minhas meias antes de me juntar a ela na cama e tirar sua calcinha, deixando apenas a cinta-liga. Assim que terminei, dei-lhe um beijo apaixonado que ela retribuiu com a mesma intensidade. Depois de mais alguns beijos, comecei a deslizar meus lábios por sua bochecha até seu pescoço, mordendo lugares que eu sabia serem sensíveis até para ela. Minhas mãos massageavam seus seios, e meus dedos beliscavam e rolavam seus mamilos entre eles, fazendo-a estremecer e ocasionalmente levantar as costas da cama. Quando meus lábios e língua os encontraram, seus gemidos aumentaram e suas mãos, mais uma vez, encontraram a minha nuca, pressionando meu rosto com mais força contra seus seios macios. Minha língua rolou seus mamilos e meus dentes os morderam suavemente, arrancando sons maravilhosos de sua boca. Soltando seu mamilo, beijei-a logo abaixo da areola e, por um capricho, mordi-a com muito mais força do que jamais havia feito. Ela se assustou como se eu a tivesse eletrocutado e um gemido alto me informou que ela não havia se importado com a minha ação. Guardei essa informação para usar mais tarde. Continuei distribuindo beijos pela sua barriga. Sua mão tentava empurrar minha cabeça para baixo mais rápido, mas eu, teimosamente, mantive o ritmo lento e deliberado. Sorrindo ao ouvir seus gemidos de desânimo. Comecei avariando a técnica para que ela não se acostumasse, estimulei seus lábios até que ela se contorcesse e implorasse para que eu a levasse ao clímax. Imediatamente seus quadris começaram a se mover para cima e para baixo e eu continuei fazendo o movimento de gancho mesmo assim. Imediatamente minha mão e queixo estavam encharcados com o líquido dela. Beijando meu caminho de volta pelo seu corpo, parei novamente em seus seios e comecei a dar-lhes mais atenção.
Enquanto eu chupava seu mamilo esquerdo, ela pegou minha mão, encontrou os dedos que eu havia inserido nela e os levou à boca, lambendo-os até ficarem limpos. Isso também foi uma novidade, mas não muito surpreendente, já que ela sempre queria beijos depois que eu a estimulava oralmente. Mesmo assim, foi uma transa muito quente. Assim que meus dedos estavam limpos, ela me puxou para um beijo. Por favor, chega de esperar. Me foda. Sem obter resposta, inclinei-me para trás, apoiando-me nos joelhos, e posicionei-me, alinhando meu membro e esfregando-a. Sim, sim, coloque aí. Mantendo a cintura imóvel e o meu membro alinhado, inclinei-me para frente e a beijei enquanto começava a mover minha cintura lentamente para frente. Após um breve período de adaptação, ela interrompeu nosso beijo. Por favor, mais, o calor. Ai meu Deus, o calor. Você está me partindo. Então eu senti uma barreira. Relaxe, meu amor. Vou continuar quando você acenar com a cabeça. Depois, esperarei até a dor passar. Balance a cabeça quando estiver pronta. Sem aviso prévio, Edith abriu ainda mais as pernas e colocou os calcanhares na minha bunda. Então ela me empurrou para frente com os calcanhares e eu senti a barreira ceder, e então ela soltou um longo e alto grito de dor misturado com prazer. Suas mãos deixaram minhas laterais, e ela agarrou o colchão e puxou. 2 punhados de colchão haviam sumido e provavelmente estavam espalhados pelo quarto. Ai meu Deus! Estou tão cheia e com tanto calor, vai o Thomas. Eu me sinto tão bem. Eu te amo. Apenas me diga quando estiver pronta para que eu me mova. Então me inclinei e capturei seus lábios, forçando minha língua para dentro de sua boca. A verdade é que eu ainda não queria me mexer. Eu queria que aquele momento durasse, esperando que com um pouco de tempo eu pudesse recuperar o controle. Chupei a língua dela e torci para que ela me desse o tempo necessário. Ela me abraçou mais forte enquanto nos beijávamos, e aquele leve movimento a fez gemer na minha boca. Quando senti que tinha mais controle, diminui o ritmo dos beijos e olhei em seus olhos, interrogativa. Senti suas pernas se moverem, tirando os calcanhares da minha bunda, e então ela sentiu. Naquele mesmo instante, o corpo inteiro de Edith começou a tremer e ela me envolveu com os braços e as pernas, soltando um longo gemido entrecortado que se extinguiu com o último suspiro. Eu não tinha dúvidas de que se não tivesse aprendido a usar minha força de metamorfo na forma humana, ela teria me esmagado ali mesmo. Mas ninguém jamais conseguiria me convencer de que não valeria a pena, caso isso tivesse acontecido. Enquanto eu estava deitado nos braços de Edith, meus pulmões funcionando como foles, uma sensação de satisfação me invadiu. Aquela já era a melhor noite da minha vida, e ainda era cedo. Quando senti os braços de Edith relaxarem ao meu redor, olhei em seus olhos semicerrados enquanto ela dizia: da próxima vez, eu vou estar por cima. Fechado. Capítulo 179. Danos domésticos. Ponto de vista de Thomas. Entrar na cozinha procurando comida me fez balançar a cabeça em descrença. Passar os últimos 4 dias trancada em casa com a Edith deixou a geladeira quase vazia. Peguei a caixa de ovos e fiquei feliz em ver que ainda havia 4. Então peguei a manteiga, coloquei-os na bancada e continuei procurando algo para adicionar ao meu almoço. Lembrando-me de um bife de presunto no congelador, tirei-o e abri a torneira para que tivesse água suficiente para descongelá-lo rapidamente. Após apenas alguns segundos com a água correndo, o bico começou a expelir ar. Droga, eu esqueci. Tivemos que fechar o registro de água principal por causa do acidente no banheiro. A lembrança me atingiu. Edith e eu na banheira, o riso se transformando em algo menos inocente, e então tudo deu errado de uma vez. No meio da nossa diversão, quebramos a banheira e arrancamos os canos da parede. O jato repentino de água me fez pular, e eu peguei a pia de forma errada, puxei a da parede como se não pesasse nada, espalhando ainda mais água por todo lado. Edith correu para o porão e fechou o registro geral de água, e nós rimos disso como se não tivéssemos acabado de declarar guerra ao encanamento. O riso dela tinha um caráter perigoso à sua maneira. Soltei um suspiro, tentando não pensar em como consertar o banheiro deixou de ser prioridade tão rapidamente. E o retorno ao nosso novo passatempo favorito tomou conta de tudo. Bem, acho que vou à cidade comprar comida, suspirei enquanto decidia guardar os ovos e a manteiga, deixando o bife de presunto descongelando para o jantar. Subi as escadas para me vestir com roupas normais e sorri com orgulho ao passar pela cama agora quebrada. Os pés deviam ter dobrado, porque parecia que a estrutura estava no chão. O colchão parecia ter passado por um triturador de madeira sem fio, e a maioria das ripas de suporte central estava obviamente quebrada. Acho que vamos precisar de uma cama totalmente nova. Ainda sorrindo, vesti roupas limpas, peguei minha carteira e as chaves do caminhão e voltei para o andar de baixo. Ao entrar na sala de estar, notei 4 hastes de metal saindo do teto. A forma como emolduravam o ventilador de teto me deixou intrigado por um segundo, até que percebi que, na verdade, estava olhando para os pés da minha cama. Eles haviam sido enfiados do chão do meu quarto até o teto da sala. Legal. Caminhando em direção à minha caminhonete, tive uma ideia e peguei meu celular, discando para Bella. Ei, mana. E aí, como está sendo a vida de casado? Seu tom de voz dava a entender que ela estava surpresa em receber uma mensagem minha. Eu ri. Foi indescritível, Bells. A única razão pela qual consegui deixá-la ir foi porque vi que ela estava começando a sofrer de tanta fome. Fiz uma pausa, olhando para casa. Por falar nisso, você tem lugar para mais uma pessoa à mesa de jantar? Sempre há espaço para você, Thomas. Bem, desde que me avise com antecedência suficiente para que eu possa fazer algo a mais, claro. Obrigado, mana.
Chego aí em algumas horas. Vou para a cidade almoçar e provavelmente vou dar uma volta. Te amo. Sim, te vejo quando você chegar. Quando ela desligou, guardei o celular e corri de volta para dentro para colocar o bife de presunto na geladeira, para que não estragasse. Depois voltei para a caminhonete, liguei o motor e dirigi até a cidade. Estava de ótimo humor, então apertei o play no CD gravado que a Edith tinha colocado no aparelho de som. O riff de guitarra de Money for Nothing do Dire Straits exigiu que eu abaixasse o vidro e aumentasse o volume. A cidade parecia mais vibrante do que o normal. Ainda estava cinzenta e sombria com as ruas molhadas, mas por algum motivo, simplesmente me parecia melhor. O anel de borracha na minha mão esquerda provavelmente tinha algo a ver com isso, bem. Isso e as pequenas dores e incômodos em alguns lugares e músculos que tinham sido sobrecarregados nos últimos dias. Decidindo matar minha fome primeiro, fui ao melhor e único lugar da cidade que não era fast food, The Lodge. Ao entrar no estacionamento, fechei o vidro da janela, desliguei a voz irritante de Axl Rose cantando sobre crianças fofas e saltei da minha caminhonete. Empurrei a porta, sorri e acenei para Amber atrás do balcão e me dirigi a uma mesa vaga para me sentar. No entanto, cruzei com uma figura que mal reconheci. Lauren Mallory, uma Lauren Mallory muito grávida, estava tentando se levantar de uma mesa. Ouvi-a falar um pouco antes de ela me notar. Sinto muito, Jéssica, mas preciso ir de novo. Meu bebê deve estar chutando minha bexiga como se fosse uma bola de futebol. Ao vê-la em apuros, estendi a mão para ajudá-la. Você poderia usar um pouco de apoio, Lauren. Ela ficou paralisada como se minha voz tivesse solidificado o ar. Então ela ergueu a cabeça bruscamente. Por meio segundo seu rosto ficou inexpressivo, então o reconhecimento o atingiu e sua expressão se transformou em algo mais nítido. Disse ela com a voz embargada e incrédula. É você. A última vez que conversamos foi quando ela, em meio a lágrimas, pediu um jeito de entrar em contato com Johnny. Os boatos, e agora vendo o estado dela, fizeram com que até alguém tão desatento quanto eu descobrisse. Jéssica, que estava prestes a tranquilizar Lauren dizendo que a esperaria voltar do banheiro, deu um gritinho quando seu maxilar travou. Seus olhos estavam arregalados e alternavam o olhar entre mim e Lauren. Lauren não olhou para ela. Seu olhar permaneceu fixo em mim, rápido, analisando, avaliando. O anel na minha mão esquerda. O sorriso no meu rosto. O fato de eu ter oferecido ajuda em vez de fingir que não havia, como a maioria de suas antigas colegas de escola. Mantive a mão estendida. Sem ser insistente. Sem recuar. O orgulho de Lauren lutou contra seu corpo por um instante inteiro. Então os dedos dela se agarraram ao meu antebraço. Alavancagem, murmurou ela, como se a palavra a irritasse. Firmei minha postura e lhe dei exatamente o que ela precisava, com firmeza, sem puxões bruscos, sem tratá-la como se fosse de vidro frágil. Ela usou meu braço como apoio, se impulsionou para cima e, quando estava de pé, expirou com força pelo nariz, como se tivesse acabado de vencer uma pequena batalha. Obrigada, disse ela, mas a voz saiu rígida, como se odiasse o fato de estar sendo sincera. Sem problema, eu disse. Você está bem? Lauren automaticamente colocou a mão na barriga, com a palma da mão aberta sobre a curva. Defina, ok, ponto. Dei um passo para trás, olhei para ela e as palavras simplesmente saíram da minha boca. Você está bem, eu disse, e imediatamente me arrependi de como minhas palavras soaram superficiais. Quero dizer, você parece saudável. Como se tivesse, sei lá, um brilho. Lauren piscou para mim como se não soubesse se devia ficar ofendida ou rir. Jéssica emitiu um som abafado que talvez tenha sido uma tosse. Um brilho, repetiu Lauren, sem demonstrar emoção. Eu disse, esfregando a nuca. Não sou muito bom em elogios. Mas você não parece doente ou infeliz, e considerando que Forks é basicamente uma depressão permanente com árvores, isso parece um milagre. Por um segundo sua boca resistiu. Então, um canto da sua boca se contraiu. Quase um sorriso, quase uma permissão. Bem, disse ela, mudando o peso do corpo como se sua coluna tivesse protestado. Estou me sentindo péssima. E também estou grávida. Justo, eu disse, e acenei com a cabeça na direção do corredor. Você estava tentando chegar ao banheiro. Quer que eu te acompanhe até lá, ou quer que eu finja que nunca existi? Os olhos de Lauren se estreitaram. Você está estranho agora. Eu sempre fui esquisito, eu disse. Você é que não percebeu. Isso a fez soltar um suspiro de alívio, meio riso, meio rendição. Ela segurou meu antebraço novamente. Tudo bem. Caminhe comigo. Mas não faça disso um grande problema. Estou grávida, não tenho 90 anos. Os olhos de Jéssica ainda estavam arregalados. Lauren, eu disse que ia. Jéssica, interrompeu Lauren, não por maldade, apenas por estar farta. Eu não estou morrendo. Estou fazendo xixi. O rosto de Jéssica ficou vermelho como um sinal de pare. Mantive minha expressão neutra e comecei a caminhar em direção ao corredor em um ritmo tranquilo, acompanhando seus passos. Quando estávamos suficientemente longe da cabine para que ninguém mais pudesse nos ouvir, a voz de Lauren baixou. Então, disse ela, você se casou. Meu polegar roçou o anel sem pensar. Sim. Edith Cullen? Edith Raisel, corrigi automaticamente. O olhar de Lauren desviou-se para ele novamente, e depois voltou a subir. Casamento pequeno. Cidade pequena, eu disse. Os boatos se espalham mais rápido que caminhões de toras. Ela bufou. As pessoas estão dizendo que foi exclusivo. Era família, eu disse simplesmente. E pessoas em quem confiamos.
Isso fez com que seus olhos se aguçassem, como se confiança fosse uma palavra de que ela nunca tivesse gostado. Chegamos à porta do banheiro. Lauren parou com a mão pairando sobre a maçaneta. Então ela olhou para mim, e sua voz mudou, ficou menos áspera, mais cautelosa. Você sabe? Ela perguntou. Eu não fingi que não entendia. Sim, eu disse baixinho. Eu sei, Johnny é o pai, certo? Sua mandíbula funcionou uma vez. Orgulho e mágoa se enfrentando à vista de todos. Lauren engoliu em seco. Eu não planejei isso, disse ela, e as palavras saíram como se ela odiasse ter que dizê-las. Não foi assim. Assenti com a cabeça uma vez. Certo. Seus olhos se voltaram para os meus, desconfiados. Só isso? Só, tudo bem? Lauren, eu disse, mantendo a voz firme, você está aqui com um ser humano inteiro dentro de você, parecendo que vai arrancar minha cabeça se eu respirar errado. Não estou aqui para julgá-la. Fiz uma pausa. Só, espero que você esteja segura. E que estejam cuidando de você. Algo em seu rosto se quebrou rápido e então desapareceu. Ela desviou o olhar. Estou bem. Era a mesma mentira que as pessoas sempre usavam quando não queriam ajuda. Eu não denunciei isso. Ela soltou um meio soluço e respirou fundo para se acalmar. Surpreendentemente, Forks tem ótimas opções para mães solteiras. Acredito que a culpa é da sua nova sogra. Seus lábios se contraíram, como se as palavras tivessem um gosto estranho saindo dela. Pelo que ouço dos outros, ela praticamente sozinha sustentou os programas para mães solteiras e o abrigo para mulheres em metade do condado. Aquilo pousou no meu peito, pesado e quente ao mesmo tempo. Sim, Esme passou por momentos muito difíceis antes de conhecer Carlisle. Ela tenta fazer tudo o que pode por aqueles que estão passando por dificuldades. Lauren assentiu com a cabeça uma vez rapidamente. Sim, Esme. Ela desviou o olhar, piscando forte como se estivesse com raiva dos próprios olhos. Eu nem sabia que ela fazia essas coisas até precisar. E aí de repente foi como? Ela fez um pequeno gesto de impotência com a mão livre. Havia números, nomes, uma assistente social, um lugar para onde eu podia ir sem ter que explicar por que minhas mãos estavam tremendo. Meu maxilar se contraiu. Mantive a voz calma. Isso é bom. É sim, concordou ela, e a segunda palavra falhou. Ela pressionou os dedos na lateral da barriga como se isso a ancorasse. É só que constrangedor. Ser o exemplo a ser seguido. Você não é um exemplo a ser evitado, eu disse antes que pudesse me conter. Os olhos de Lauren voltaram-se para os meus, afiados novamente e defensivos por reflexo. Você não tem o direito de decidir isso. Justo? Soltei o ar pelo nariz. Não, não acho. Mas posso decidir que você ainda é uma pessoa. Fiz uma pausa, porque se eu insistisse demais, ela fugiria. E você está fazendo o que precisa fazer. Isso conta. Por um segundo, ela ficou me encarando, como se estivesse tentando encontrar o ângulo certo. A pena, o julgamento, a piada final. Quando ela não encontrou, seus ombros caíram um pouco. Odeio sentir alívio, murmurou ela. Como se eu devesse ser mais forte do que isso. Sentir alívio por não estar sozinho não é sinal de fraqueza, eu disse. É o seu cérebro finalmente respirando fundo. Lauren engoliu em seco. Sua voz baixou. As pessoas ficam perguntando se ele vai voltar. Suspirei. Você conseguiu entrar em contato com ele? Ela parecia prestes a chorar, enquanto balançava a cabeça. Nada. É como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Ela mexeu a perna e o rosto corou. Eu realmente preciso ir. Você se juntaria a nós à nossa mesa? Assenti com a cabeça. Claro, vou fazer o pedido e encontro você lá. Ela mal teve tempo de me agradecer antes de correr para o banheiro. Bem, tanto quanto alguém em sua condição conseguiria correr. Capítulo 180 Rumores e resíduos. Ponto de vista de Thomas. O caminho até a casa do Charlie era tão familiar que mal pensei nisso enquanto minhas mãos giravam o volante nos momentos certos. Eu não podia fingir que meu almoço mais cedo com Lauren e Jessica não me incomodava. Fiz o que achei melhor e dei a ela as informações que tinha sobre Johnny. Enquanto me esquivava das perguntas de Jessica sobre meu casamento e de um boato de que tinha sido tão rápido e discreto porque Edith estava prestes a começar a mostrar a barriga, apenas alguns meses depois de Lauren. Senti pena da primeira pessoa que deixasse esse boato chegar aos ouvidos de Edith e comentei isso com Jessica. Fiz o possível para manter o clima leve e fui muito cuidadosa com o que disse antes de me despedir das duas meninas para fazer compras. Assim que terminei, voltei correndo para casa e deixei as compras antes de fazer esta viagem agora. Eu esperava que Bella estivesse cozinhando peixe. Sabendo que entrar na garagem do Charlie com o som do meu carro tocando e Kent Drive 55 do Sam Agar no último volume era uma má ideia. Abaixei o som várias casas antes. Chegando lá, desliguei o carro e fui até a porta. Subindo os degraus de 2 em 2, parei ao pegar na maçaneta. Dei 2 batidinhas normais na porta antes de abri-la para o que eu costumava considerar meu lar. Olá, espero não estar muito cedo, gritei. Charlie estava sentado em sua cadeira de sempre com uma cerveja na mão. Por que você bateu na porta? Entre, por favor. Dei de ombros, sem lhe responder. A voz de Bella soou da cozinha. Você chegou cedo, eu ainda estou cozinhando. Respirei fundo pelo nariz e sorri ao sentir o cheiro. Olhando para Charlie, disse, imagino que os peixes estavam mordendo a isca hoje. Ele me lançou um sorriso. Até sobrou dinheiro para deixar um pouco na casa dos Clearwater. O pequeno Seth perguntou se pode ir comigo algum dia. Recostei-me no sofá e pensei, que ótimo, ele é um bom garoto.
Provavelmente vai se arrepender de sempre ter recusado os convites do pai para pescar. Charlie pareceu triste por um instante. Não há remédio para o arrependimento, Thomas. Lembre-se disso quando estiver com Edith. Às vezes, o para sempre não dura tanto quanto pensamos. Nos acomodamos para assistir à TV enquanto esperávamos Bella nos chamar para o jantar. Esfreguei o nariz algumas vezes como se estivesse sentindo um cheiro ruim, mas o cheiro de peixe cozinhando me fez duvidar de mim mesma. Após cerca de 30 minutos, Bella gritou: "Venham comer." Charlie desligou a TV e eu o segui para sentar à mesa. Ele sentou-se primeiro, no mesmo lugar de sempre. Eu sentei-me do outro lado, perto o suficiente para sentir o cheiro do peixe e de tudo mais que Bella tinha colocado no forno, o que fez meu estômago se revirar de fome. Logo depois, ela se aproximou com uma panela usando luvas de forno, colocou-a na mesa e nos lançou um olhar. Se algum de vocês disser uma única vez que a cozinha está cheirando a peixe, vocês vão lavar a louça. A boca de Charlie se contraiu. Justo. Levantei a mão. Respeito o seu trabalho. Ótimo, disse ela e começou a servir. Por alguns minutos, o único som era o de garfos raspando nos pratos e o da lata de cerveja de Charlie batendo na mesa quando ele a pousou. Era confortável. Familiar. Um breve momento em que o mundo não parecia estar à espreita, pronto para nos atacar. Foi o Charlie quem quebrou primeiro porque é claro que foi ele. Então disse ele sem desviar o olhar do prato: "Como está a situação dos recém-casados?" Bella ergueu os olhos para mim com um olhar divertido. Como se quisesse ouvir como eu diria isso sem falar nada que a fizesse engasgar. Limpei a garganta. "É bom." Charlie bufou baixinho. "Essa é a resposta mais vaga que já ouvi. É porque tenho certeza de que você não quer detalhes, eu disse, sem demonstrar qualquer emoção." Bella emitiu um som que poderia ter sido uma risada se ela não estivesse mastigando. Charlie balançou a cabeça negativamente uma vez, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Justo. Dei uma mordida e deixei o silêncio se prolongar o suficiente para que não parecesse forçado. Mas aquilo de antes. Lauren, Jéssica, o peso daquilo, ainda pesava no meu peito como uma pedra. Bella percebeu antes que eu dissesse qualquer coisa. Ela sempre percebia. "O que aconteceu na cidade?" perguntou ela com leveza, como se estivesse perguntando sobre compras de supermercado, mas seus olhos estavam atentos. O olhar de Charlie se voltou para cima. "Cidade?" Soltei um suspiro. "Encontrei a Jéssica e a Lauren hoje, no The Lodge." Bella ficou imóvel. A expressão de Charlie endureceu daquele jeito calmo e prático que sempre acontecia quando o nome de alguém estava ligado a problemas. "Lauren", repetiu Charlie. "Aquela que falava pelos cotovelos. Aquela da escola?" "Sim", eu disse. "Aquela Lauren. Embora ela não esteja na escola agora." A voz de Bella permaneceu cautelosa. "Ela está bem?" Assenti com a cabeça uma vez. "Ela está visivelmente grávida." Bella piscou. "Ah." Charlie parou de mastigar enquanto balançava a cabeça. "Ainda não consigo acreditar que não a deixaram voltar para a escola. Não é como se ela fosse contagiosa." Bella pousou o garfo. Lauren disse alguma coisa sobre o pai? Eu não olhei para Charlie quando respondi, mas mesmo assim senti a mudança no ambiente. O jeito como Charlie ficou um pouco mais quieto. Ela perguntou sobre o Johnny, eu disse. De novo. Os olhos de Bella se estreitaram. "Ela te perguntou?" "Ela já me perguntou isso antes", lembrei-a. Na época em que ela estava desmoronando por causa disso. A mandíbula de Charlie se moveu uma vez, como se ele quisesse ter uma opinião, mas não quisesse dizê-la em voz alta à mesa. Continuei, porque se não continuasse ia travar, e aí tudo ficaria ali entre nós como uma arma carregada. Dei a ela o número do local de trabalho do Johnny, eu disse. E dei a ela alguns nomes, amigos da minha mãe, pessoas que talvez tivessem notícias dele. Bella me observava atentamente. "Ela te pediu para fazer isso?" "Sim", respondi simplesmente. Ela perguntou. A voz de Charlie saiu baixa e seca. "Você está fazendo o papel de mensageiro." Olhei para ele. Dei a ela alguns números de telefone, só isso, Charlie. "É assim que começa", disse ele, sem maldade, apenas com firmeza. "Depois você acaba se envolvendo. E depois a culpa recai sobre você quando o João faz o que o João faz." O olhar de Bella oscilava entre nós. Ela não interrompeu. Assenti com a cabeça uma vez, porque ele não estava errado. Entendi. Charlie recostou-se um pouco, os olhos fixos nos meus. "Você pode ser decente sem ser responsável." Eu não estava tentando ser responsável, disse, mantendo a voz calma. Eu só não queria ficar lá parado fingindo que ela era invisível, como a maioria dos nossos colegas está fazendo. A expressão de Charlie suavizou-se ligeiramente. "Sim, eu sei." Bella pegou o garfo novamente, como se estivesse se ancorando em algo comum. "Você disse que Jéssica estava lá, então tenho certeza de que você tem algumas perguntas sobre o casamento. Foi ruim?" Eu gemi. "Ah, você vai adorar isso." Charlie ergueu as sobrancelhas. "Ih, rapaz. Ela está espalhando um boato", eu disse, e olhei para Bella como se fosse da alçada dela, por ser a única adolescente humana na sala. "Que o casamento foi pequeno e discreto porque a barriga da Edith vai começar a aparecer a qualquer momento." Bella congelou. Então seu rosto fez algo complicado, uma tentativa frustrada de se transformar em riso. Charlie engasgou com a cerveja. "O quê?" "Sim", eu disse. Essa foi a minha resposta também. Bella cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. "Isso nem sequer faz." "Eu sei", interrompi. "Eu disse a Jéssica educadamente que tenho pena da primeira pessoa que repetir esse boato perto da minha esposa." Charlie soltou um assobio baixo. "Inteligente." Os olhos de Bella se estreitaram, agora com um ar divertido.
Você disse pena. Eu disse pena, confirmei. Pareceu-me a ameaça mais civilizada que eu poderia fazer. O olhar de Charlie permaneceu em mim por mais um instante, depois ele assentiu uma vez, como se tivesse arquivado toda a conversa sob a categoria de problemas futuros prováveis. O jantar terminou de forma mais tranquila, depois de assuntos mais sérios, conversa fiada, alguns comentários sobre pesca. Bella reclamando que a loja estava sem um produto que ela precisava, Charlie fingindo que não se importava e mesmo assim fazendo perguntas. Quando a maioria dos pratos já tinha sido retirada e Charlie estava de pé com sua cerveja para verificar o jogo, Bella cutucou meu braço. Você vai pegar o resto das suas coisas do seu antigo quarto algum dia? Acho que você ainda tem algumas roupas e quadros lá em cima. Vamos, eu te mostro. Bella pegou outra cerveja na geladeira e a colocou ao lado de Charlie enquanto subíamos as escadas. Obrigado, Bells, disse ele, sem desviar o olhar da TV. Subi as escadas primeiro, com Bella logo atrás de mim, quando parei no último patamar. O cheiro de peixe cozido não era tão forte ali em cima, e eu não conseguia identificar que cheiro estava me incomodando antes. Fique aqui, sussurrei para Bella. Açúcar queimado. Não fresco, mas também não muito velho. Fui até minha antiga porta e a abri. Alguém tinha estado lá dentro, olhando em volta. Edward trouxe alguém aqui ou você viu alguém novo por aqui? Perguntei a Bella. Não, o que está acontecendo? Chame o Edward, agora eu disse enquanto me aproximava da porta do quarto dela. Eu não estava tentando assustar a garota, mas o cheiro era mais forte atrás da porta. Abri a porta e entrei, olhando em volta devagar. Quando ouvi Bella conversando com Edward, estendi a mão para pegar o telefone. Quando ela me entregou, eu disse, procure por algo que esteja faltando, Bella. Ela sentiu e começou a se movimentar pelo quarto. Ao levar o telefone ao ouvido, ouvi as perguntas de Edwards. O que está acontecendo, Thomas? Bella parecia assustada. Houve um carnívoro na casa, Edward, afirmei categoricamente. Vitória, foi a resposta interrogativa dele. Não, eu reconheceria o cheiro dela. É alguém que eu não conheço. Se eu tivesse que chutar, diria que tem apenas 1 ou 2 dias. Conseguia ouvir o vento passando pelo microfone do telefone dele. Estou a caminho o mais rápido que posso. Certo, vou chamar a alcateia. Charlie está aqui, então venha em silêncio. Não sairei daqui até vê-lo. A ponto. Fique com ela, disse Edward rispidamente, desligou o telefone e eu devolvi o celular para Bella. Peguei o meu e disquei o número do Sam, na esperança de ter sorte. Atendeu no segundo toque. Thomas, perguntou Sam com a voz embargada. A Matilha já cruzou a fronteira hoje? Não, nos encontramos daqui a 1 hora. Por quê? Aconteceu alguma coisa estranha nas últimas 2 noites? Nada da nossa parte. O que está acontecendo, Thomas? Sinto o cheiro de vampiro carnívoro no quarto da minha irmã, Sam. Ele esteve aqui em 2 dias. Vou reunir todos e verificar o nosso lado. Me avise o que descobrirem, e eu farei o mesmo. Ele desligou assim que terminou de falar. Guardei o celular no bolso e olhei para Bella. Não vejo nada faltando, Thomas. Mas algumas coisas definitivamente foram movidas de lugar. Assenti com a cabeça e me acomodei para esperar por Edward. Apenas 10 minutos depois, ele entrou pela janela aberta. Seus olhos estavam alertas e seus lábios se repuxaram, mostrando inconscientemente os dentes. Ele foi primeiro até Bella e a abraçou rapidamente antes de começar a investigar a área. Não é um cheiro que eu reconheça, então não é de nenhum dos nossos amigos. É alguém novo. Apenas balancei a cabeça em sinal de concordância. Bella disse que aparentemente nada de importante está faltando, e Sam está verificando a fronteira Quileute. Mas aposto que nada veio de lá. Eles teriam notado da última vez que fizeram a varredura. Fiquei tenso quando ouvi uma batida na porta lá embaixo, mas relaxei ao ouvir as vozes. Ei, Charlie, a Bella está em casa? Perguntou Alice com sua voz alegre. Também estou à procura do meu marido infiel, disse a voz de Edith. Charlie riu. E aí, meninas? As duas estão lá em cima. Tem alguma coisa a ver com umas coisas que o Thomas ainda não pegou no quarto dele. Vão lá para cima. Capítulo 181. Conversa de garotas. Ponto de vista de Edith. A floresta parecia calma e silenciosa depois que minha sede foi saciada. Embora minha fome não tivesse desaparecido, agora era pelo menos suportável. Eu conseguia pensar novamente sem que minha necessidade de sangue tingisse cada pensamento. Por um instante desejei poder projetar meus pensamentos, assim como ler os dos outros. Seria uma forma de mostrar a pessoas como Bella, que queriam se tornar vampiras, o que realmente importava. Podemos explicar a sede e alertar as pessoas sobre ela, mas senti-la é algo completamente diferente. Afasto esse pensamento da minha cabeça enquanto continuo esperando. Chega de intrometer-me nisso, agora é assunto entre Edward e Bella. Embora eu ache que a influência de Edward sobre ela, que esperava até o casamento deles, tenha diminuído quando ela me viu passar pela cerimônia com Thomas. O fato dela ter voltado a ter relações sexuais antes da transformação também foi algo que eu não esperava. Embora ouvir os receios dela sobre desejar sangue mais do que Edward durante os primeiros anos fosse uma preocupação válida. Por um instante parei para refletir sobre a ideia de que o meu relacionamento com Thomas tinha sido mais fácil para nós do que o de Edward com Bella. Como ele conseguiu resistir à tentação de se alimentar dela no primeiro dia ainda era um mistério para mim. O vento mudou de direção e bagunçou um pouco meu cabelo, e perdi o pouco perfume que ainda estava impregnado na pedra onde Thomas costumava sentar. Fiquei pensando se conseguiria convencer Emmett a levá-la para o meu novo quintal.
Mas no fim desisti da ideia, era o lugar, tanto quanto a pedra que significava tanto para ela. Vou ter que trazê-lo aqui em breve para renovar seu cheiro na rocha. Minha imaginação disparou pensando em novas maneiras de deixar um bom cheiro na rocha, quando ouvi um farfalhar vindo da floresta. Logo ouvi passos se aproximando, era Leia. Sentei-me no ponto mais alto, com as mãos cruzadas no colo, numa postura deliberadamente humana, porque sentia que este encontro exigiria um certo tipo de delicadeza. As árvores se moveram. Uma forma cinzenta movia-se entre os troncos com a competência silenciosa de um predador que não tentava se esconder, mas também não anunciava sua presença. Leia entrou na clareira em sua forma de lobo e parou pouco antes da abertura, metade na sombra, metade na luz tênue do fim da tarde que tentava dissipar as nuvens. Suas orelhas estavam eretas, seu rabo imóvel. Seu olhar fixou-se em mim como se eu fosse uma linha no chão que ela não tivesse decidido cruzar. Não me movi para convidá-la a se aproximar. Eu esperei. Ela deu 2 passos à frente, mesmo assim, se expondo como se fosse um ato de teimosia em vez de confiança. Sua mente me atingiu como sempre, afiada, complexa, ruidosa e reflexiva. Não hesite. Não lhe dê motivos para ter pena de você. Não lhe dê motivos para pensar que você é fraco. Deixei um pequeno sorriso surgir em meus lábios e me afastei de seus pensamentos. Você prefere permanecer em sua forma de lobo e eu ler suas respostas com minhas habilidades? Ou você pode se transformar e conversarmos normalmente? Espero que tenha trazido algumas roupas, caso prefira essa opção. Acho você muito atraente e os últimos dias despertaram em mim um desejo que mal explorei até agora. Dei uma risadinha autodepreciativa. Levei dias para me controlar o suficiente para deixar Thomas ir caçar. Grande parte do meu autocontrole está me impedindo, neste momento, de encontrá-lo e continuar nossas atividades. O sorriso no rosto de lobo de Leia era evidente ao ouvir minhas palavras. Tentando preservar um pouco da minha dignidade, continuei. Apenas acene com a cabeça se você estiver bem comigo. Prometo não bisbilhotar seus pensamentos e não me ater apenas à sua superfície. As orelhas de Leia se contraíram ao ouvir minhas palavras, e seu olhar se tornou mais agudo, meio escandalizado, meio divertido. Totalmente cautelosa comigo por princípio. Então ela fez algo que eu não esperava dela. Ela inclinou a cabeça uma vez, lenta e deliberadamente. Sim. Soltei um suspiro silencioso, desnecessário, mais por hábito do que por necessidade, e mantive os olhos em seu rosto em vez de me perder nas correntes mais profundas de sua mente. Obrigada, respondi simplesmente. E para que fique claro, se algum dia você quiser me tirar da sua cabeça, basta pensar nisso. Quanto mais você quiser me tirar, mais difícil será para mim ficar. Obrigada por me contar isso. Funciona assim com o seu irmão também? Não, ele não consegue controlar sua habilidade. Ela está sempre ativa, embora ele se esforce ao máximo para não ouvir. Eu assenti através dele, é difícil. Ter todos os pensamentos ao seu redor forçados a entrar na sua mente. Eu estremeci. Você tem que admitir que não é justo que você possa ler meus pensamentos quando quiser. Não é como se eu pudesse ficar pensando constantemente em como te manter fora daqui quando não sei se você está aí dentro ou não. Você tem razão, eu disse. Não é justo. Fiz uma pausa e acrescentei, porque a verdade importava mais do que o orgulho. Não vou fingir que não é uma vantagem. Posso prometer que não vou usá-la para te prejudicar. Isso me rendeu um olhar demorado, avaliando, medindo. Então sua mente ofereceu a contragosto. Acho que você não quer me magoar. Não, respondi simplesmente. Não tenho. O olhar de Leia passou por mim, em direção às árvores além, como se olhar para qualquer outro lugar tornasse a próxima parte mais fácil. Seus pensamentos eram uma tempestade tentando se organizar. Não sei como fazer isso. Conversar. Sobre isso. Esperei novamente. Deixei que ela ditasse o ritmo. Deixei que ela decidisse o quanto conseguiria admitir. Finalmente, seus olhos voltaram a encontrar os meus. Você quer que eu faça parte da sua vida, do seu relacionamento? Sim. Preciso entender o porquê. Você tem o Thomas, e eu percebi que havia algo entre você e aquela nova vampira com quem você dançou no casamento. Por que não compartilhar com ela se você só quer homenagem a Troyes? Fiquei um pouco surpreso com a perspicácia de Leia ao perceber isso. Sim, Kate e eu exploramos um relacionamento por alguns anos. Mas nunca passou disso e agora ela é apenas uma boa amiga. Quanto a você, há algo na sua mente que me atrai e me faz sentir acolhido, seguro. Fiz uma pausa por um instante, desta vez, foram meus olhos que se perderam nas árvores. Parte disso começou quando eu estava na mente de Thomas enquanto ele estava em transe. Aliás, essa é a única vez que consigo entrar na mente dele. Mas ele estava pensando em você, e eu percebi que se nós dois não tivéssemos nos conhecido naquela época, então ele só teria interesse em você, a menos que eu me impusesse de verdade. Voltei a olhar nos olhos de Leia. Eu já tinha te visto por aí antes, e embora te achasse muito atraente, não me aventurei em seus pensamentos porque não havia necessidade. Eu estava perfeitamente satisfeita com a minha vida como era antes de Thomas invadir a minha vida. Mas depois, quando acidentalmente entrei na sua mente, fiquei fascinada pela sensação. Mesmo você estando tão infeliz com tudo o que estava acontecendo, havia um lugar acolhedor e seguro no meio que me atraiu e me fez sentir como me sinto com Thomas. Só de saber que sou procurada já me deixa desesperada. Espera, isso é... Não, isso não é justo. Você consegue ouvir meus pensamentos antes mesmo de eu organizá-los. Rapidamente levantei as mãos num gesto conciliador. Está tudo bem, Leia. Eu entendo.
Nossos primeiros pensamentos raramente são o que decidem alguma coisa. Eu compreendo isso. Sei a diferença entre um pensamento aleatório e um pensamento bem pensado. Leia parou de me expulsar da sua mente. E ainda é extremamente constrangedor. Me sinto nua, como se você visse tudo que eu escondo até de mim mesma. Sempre te darei tempo para se recompor, Leia. Como eu disse, sei quais pensamentos são aleatórios e quais são direcionados a mim, então estou me concentrando apenas nos que você me envia. Leia levou alguns instantes para se acalmar, e eu fiquei ali esperando pacientemente por ela. Então, como você deve ter percebido, estou aberto à ideia. O que Thomas acha? Bem, eu ainda não contei exatamente para ele. Eu não precisava estar na mente de Leia para perceber as perguntas ali presentes. Bem, nós conversamos sobre a possibilidade de adicionar alguém ao nosso relacionamento, mas ainda não chegamos ao ponto de eu ter mencionado nomes. Foi mais uma ideia teórica quando conversamos sobre isso. E como surgiu essa conversa? Ele estava falando de outra pessoa? Bem, mesmo antes de ir para o Nepal, ele já havia falado de você algumas vezes. E como eu disse, se não fosse por mim, ele teria demonstrado interesse em você eventualmente. Mas o principal motivo de eu ter mencionado isso naquele momento foi porque eu estava pensando no legado de Thomas. Novamente, a mente de Leia estava repleta de pontos de interrogação. Estávamos voltando da Itália depois de resgatar meu irmão e me ocorreu que se continuássemos nosso relacionamento, a linhagem de Thomas terminaria com ele. Obviamente, vampiros não podem ter filhos, então eu queria me planejar um pouco. Então, eu vou ser o quê? A égua reprodutora dele? Pensou Leia com um pouco de indignação. Antecipando essa reação, apressei-me a acalmá-la. Não, Thomas jamais olharia para alguém dessa forma, e eu jamais o deixaria dormir com outra mulher que ele não amasse só para ter filhos. Se fosse só isso que eu quisesse, teria insistido para que a metamorfa raposa o quisesse de volta no Nepal. Claro que tudo isso aconteceu antes de eu entrar na sua mente. E se eu não quiser ter filhos? Então não temos nenhum. Eu nunca morrerei de causas naturais e, teoricamente, se você e Thomas continuarem a se trocar regularmente, vocês também não. As orelhas de Leia se inclinaram para frente, como se ela estivesse tentando encontrar a brecha naquela frase. Teoricamente. Sim, tudo o que estamos discutindo agora é apenas teórico, admiti. Não há garantias no nosso mundo. Mas a questão é que isto não é um contrato. Não é uma barganha. Não se trata de vocês nos darem algo e nós aceitarmos. Seus pensamentos se concentraram no próximo medo, aquele que ela estava tentando não me transmitir. Então, o que é isso? Deixei minhas mãos repousarem levemente sobre meus joelhos, postura ainda humana, ainda gentil. A escolha é sua, eu disse. E nós escolhemos você também. Todo o resto, filhos, logística, o que vier depois, sabemos que é real. Leia sustentou meu olhar, seus olhos de lobo perturbadoramente expressivos quando ela parou de tentar se esconder atrás dos dentes. E você acha que isso poderia ser real? Sim, respondi, simplesmente. Sua mente fervilhava, um calor, e raiva de si mesma por causa desse calor. E eu não sou como você. Não quero que você seja assim, respondi. Quero que você seja você mesma. Os pensamentos de Leia fluíam agora mais rápidos, menos cautelosos, como se a represa tivesse se rompido. E eu não sei como estar em um relacionamento. Não mais. Não depois de... A matilha. A forma como a vida dela se tornará um longo dever, sem espaço para delicadeza. Eu não terminei para ela. Apenas acenei com a cabeça uma vez, eu sei silencioso, sem interromper suas palavras. Você não precisa saber como, eu disse. Você só precisa ser honesta. Podemos aprender o resto juntos, nós três. O olhar de Leia baixou para o chão por um instante, depois ergueu-se novamente. Tenho medo de que Thomas me olhe como se eu fosse um problema, como todos os outros já fazem. Não, eu disse, com tanta firmeza que até eu me surpreendi. Ele não vai. Você não pode prometer isso. Deixei um leve sorriso surgir em meus lábios. Posso te garantir que ele é pior em fingir do que você. Se ele achar que você é um problema, você vai saber em 5 segundos. Leia bufou mentalmente. Isso não é nada tranquilizador. Deveria ser assim, eu disse. Significa que você não ficará na dúvida. Seus pensamentos mudaram novamente, agora mais tranquilos. Ele dançou comigo. Sim, ele nunca demonstrou nojo de mim. Não, ele nunca demonstrou medo de estar perto de mim. Não, porque ele nunca foi nada disso com você. Concordei. As orelhas de Leia se contraíram, irritadas com a importância que aquilo tinha. E isso tem sido raro para mim ultimamente. Eu sei, eu disse baixinho. Por um instante, nenhum de nós preencheu o silêncio. A floresta o fez, o vento, a água distante, a respiração lenta de um mundo que não se importava com nossas pequenas e complicadas vidas. Então Leia pensou, quase como se estivesse testando as palavras em sua boca antes mesmo de pronunciá-las em voz alta. Sinto-me atraída por ele. Aposto que foi a primeira vez que ela disse aquilo completamente, até mesmo para si mesma. Eu não reagi. Não a provoquei. Não a aproveitei da situação. Apenas acenei com a cabeça uma vez. E perguntei gentilmente. Os pensamentos de Leia se agitaram, envergonhada e furiosa com a situação embaraçosa. E eu também me sinto atraído por você. Aquela mensagem me atingiu como um calor no peito, inesperada e muito bem-vinda. Mesmo assim, mantive a voz calma. Obrigado por dizer isso. Leia balançou a cauda irritada. Não me agradeça como se eu tivesse acabado de doar sangue. Eu sorri, e desta vez não escondi o sorriso. Então, como devo te agradecer?
Ela me passou pela cabeça uma imagem ridícula e vívida, eu tentando acariciá-la como se fosse um cachorro. De jeito nenhum. Eu ri rápido e silenciosamente. Entendido. As orelhas de Leia retraíram-se, mas seus pensamentos suavizaram-se. E agora? Agora eu disse, vamos decidir como você quer que isso fique, antes de mostrarmos para o Thomas. Ela pensou nisso de repente e instantaneamente. Você vai mesmo contar para ele? Sim, eu disse. Mas não como uma armadilha. Não como uma surpresa. E não sem antes estabelecer seus limites. Leia caminhava em pequenos círculos, suas garras sussurrando na terra úmida, depois parou novamente e me encarou. Quais são os limites? Comece com perguntas simples, eu disse. Você quer manter isso em segredo por enquanto? Quer que discutamos isso apenas pessoalmente? Quer que ele tome a iniciativa ou prefere que eu esteja presente? Prefere um pouco de distância no início, apenas tempo, apenas conversar, antes que qualquer outra coisa mude? A mente de Leia estava em turbilhão. Vamos começar conversando nós três. Assenti com a cabeça. Vamos conversar primeiro. E não quero que a matilha saiba. Enquanto eu puder manter isso longe deles. É razoável, eu disse. E querer privacidade não é traição. Seus pensamentos se encheram de amargura. Sam vai achar que sim quando isso for divulgado. Não discuti isso. Já tinha ouvido o suficiente da mente de Sam para saber que ele se preocuparia primeiro e chamaria isso de dever. Então fazemos isso com cuidado, eu disse. E não deixamos que a opinião de ninguém mais decida sua vida. O olhar de Leia encontrou o meu. Que você realmente acha que Thomas não vai se candidatar? Deixei meu sorriso retornar menor, mais consciente. Leia, eu disse, meu marido é muitas coisas. Corredor não é uma delas. A palavra marido deteve seus pensamentos com uma pontada de desconforto. Não é ciúme. Não exatamente. Querer. Não esfreguei na cara dele. Apenas inclinei a cabeça, achando graça apesar de mim mesma. E só para você saber, acrescentei com leveza, porque ela precisava que a pressão fosse aliviada novamente. Ele também é persistente. As orelhas de Leia se contraíram. Essa é a sua maneira educada de dizer teimoso. Sim, admiti. E atenciosa. Dei um sorriso sugestivo. Em sua mente surgiu a imagem das mãos de Thomas, seguras, quentes, firmes, e então sua mente captou minhas palavras de uma forma mais íntima. Ela imediatamente tentou bloquear esses pensamentos. Pare, pare, pare. Eu não insisti. Apenas disse, mais baixo. Ele é bom em fazer uma mulher se sentir escolhida. Os pensamentos de Leia voltaram a se inflamar, meio mortificados, meio furiosos. Você está fazendo isso de propósito. Estou fazendo isso porque você fica fingindo que não quer nada, eu disse. E é exaustivo de assistir. O rabo de Leia se mexeu com força. E te odeio. Não, corrigi gentilmente, você está apenas apavorado. Ela ficou imóvel. E seus pensamentos finalmente e honestamente responderam sem se esconder. E sim, deixei isso entre nós como a verdade merece. Então eu disse calma e firmemente. Certo. Então vamos com calma. Vamos construir algo que não exija que você seja destemido. Apenas honesto. Leia sustentou meu olhar. Se ele disser sim, você vai ficar bem em compartilhá-lo? A pergunta era propositalmente capciosa. Um teste. Não hesitei. Eu já o compartilho, disse simplesmente. Com suas responsabilidades. Com suas memórias. Com os fragmentos de seu passado que ainda o despertam em algumas noites, aterrorizado e devastado. Os pensamentos de Leia se aquietaram, enquanto ela escutava. Isso continuei. Seria diferente. Isso seria intencional. Escolhido. E sim, tudo bem para mim, se for você. A mente de Leia oscilou mais silenciosa. O porquê? Eu não a enfeitei. Porque eu confio em você, eu disse. Mesmo quando você está tentando não ser confiável. As orelhas de Leia se retraíram, em sinal de ofensa. Não estou tentando ser indigno de confiança. Eu sorri. Sim, você é. Isso provocou outro resmungo, uma risada de lobo, breve e relutante. E por um breve e frágil instante, pareceu que éramos duas mulheres conversando, em vez de duas predadoras negociando uma trégua. Então, um aperto repentino cortou o ar como um fio esticado à força. Todo o corpo de Leia se contraiu, cada músculo preparado. E através da mente coletiva, o comando de Sam se impôs com força. Fronteira. Agora. Todo mundo. Thomas sentiu o cheiro de um novo vampiro no quarto da irmã. Os pensamentos de Leia se inflamaram com uma frustração imediata e furiosa, seguida de preocupação. Vá até ele. E então ela disparou em direção à reserva para se encontrar com a matilha. A mente de Leia me lançou um último pensamento, feroz como uma promessa. Ainda não terminamos. Não, concordei. Não estamos. Embora eu tivesse certeza de que ela já estava tão fora de si que não conseguiria me ouvir. Então eu me movia, rápido entre as árvores, depois mais rápido ainda, até que me forcei a atingir a velocidade humana à medida que as casas surgiam. Eu não me tornava borrado. Eu não chamava atenção. Eu não dava a ninguém motivo para notar o que eu era. A casa de Charlie apareceu à vista. Alice já estava lá na varanda, radiante demais para ser casual, seu olhar fixo no meu no instante em que cheguei. O que quer que ela tenha visto em meu rosto fez com que sua expressão se tornasse mais séria. Edith, ela sussurrou, com a voz leve e rouca. Edward ou Thomas ligaram para você? Não, ouvi falar disso por outra pessoa, disse baixinho. Alice assentiu com a cabeça uma vez. Edward me ligou para saber se eu sabia quem era. Não vi ninguém nas minhas visões. Não perdemos mais tempo conversando só nós dois.
Alice levantou a mão e bateu, no momento oportuno, com um sorriso forçado. Charlie abriu a porta com um sorriso no rosto ao nos ver, acolhedores e desprevenidos. Ei Charlie, a Bella está em casa? Dei meu melhor sorriso humano e disse, também estou procurando meu marido desaparecido. Capítulo 182, 2 aromas. Ponto de vista de Thomas. Esperei ansiosamente que as meninas subissem para o quarto de Bella, e assim que Edith entrou, veio direto até mim e se aconchegou ao meu lado. Passei um braço em volta de seus ombros e voltei minha atenção para Edward e Alice. Como você pôde não perceber isso, Alice? A voz de Edward estava mais carregada de medo do que de raiva. Alguém estava no quarto dela. Ele poderia estar aqui quando ela entrou sem querer. Primeiro disse Alice, com firmeza, não sabemos se é um homem. Segundo, eu teria visto Bella em perigo se isso tivesse acontecido. O mesmo vale para Charlie. Ela acrescentou a última parte ao perceber a expressão no rosto de Bella. Edward cerrou os dentes, mas não interrompeu. Os olhos de Alice alternavam entre nós, concentrados e frustrados daquele jeito que ela ficava quando tentava lidar com muitos futuros ao mesmo tempo. Você me tem vigiando os Volturi, vigiando possíveis problemas com a Alcateia, vigiando Bella, vigiando Charlie e René, além de tudo mais que monitoramos. Sua voz suavizou, mas não perdeu a firmeza. Se eu dividir minha atenção demais, começo a deixar passar coisas perigosas. Os ombros de Edward caíram. Eu sei. Me desculpe. Não queria descontar em você. Seu olhar oscilou entre Bella e novamente. Eu só estava com medo. Entendo, disse Alice, pegando a mão de Bella. Também fiquei assustada quando soube disso. Ela respirou fundo e virou levemente a cabeça, como se estivesse ouvindo o próprio ar. Não reconheço o cheiro, disse ela. Você reconhece, Edith? Edith, que já estava sentindo o ar, balançou a cabeça. Ninguém que eu tenha encontrado antes. Então, muito provavelmente, um vampiro relativamente novo, disse Edward. Franzi a testa para ele. Por que isso te faz pensar em algo novo? Edith respondeu antes que Edward pudesse. Quando viajamos, tendemos a procurar outros e a informá-los sobre a alternativa ao sangue humano. Há muito poucos que não reconhecemos pelo cheiro, e ainda menos que não reconheçam o nosso. Bella se pronunciou cautelosa, mas tentando ser prática. Então talvez fosse apenas um vampiro de passagem. Curioso para saber por que há tanto cheiro de vocês aqui. Talvez eu disse, embora a palavra não me parecesse certa. Olhei para Edward. Por que você e Alice não ficam aqui com Bella e Charlie? Edith e eu vamos ver se conseguimos encontrar o rastro lá fora. Poderei falar com Sam assim que me transformar. Todos assentiram com a cabeça, embora ninguém parecesse feliz com isso. Vamos levar minha caminhonete, acrescentei. Estacionem por perto e depois procuraremos o rastro. Não há motivo para deixar Charlie desconfiado. Com isso decidido, Edith e eu descemos para nos despedir. Charlie ainda estava em sua cadeira, com os olhos fixos na TV. Ei, Charlie, eu disse casualmente. Vamos sair. Alice e Bella estão planejando uma espécie de festa do pijama com compras lá em cima. Charlie ergueu as sobrancelhas. Ouvi as perguntas não feitas e o vi decidir deixá-las para lá. Espero sinceramente que não estejam pensando em ir para Seattle, murmurou. Aquele lugar está se tornando a capital do homicídio nos Estados Unidos. Não, eu disse. Pelo menos não ouvi nada sobre Seattle. Mas talvez você queira mencionar isso para eles. A boca de Charlie se contraiu. Ele baixou um pouco a voz. Guarde isso para você, mas Tacoma também está com problemas. Corre o boato na polícia de que eles podem estar enfrentando uma situação semelhante à de Seattle. Edith lançou-lhe um olhar convincente de preocupação. Não houve nenhuma notícia sobre Tacoma. Eles estão tentando abafar o caso, disse Charlie, irritado. Uma tremenda estupidez, na minha opinião. Mas não é a minha cidade, então minha opinião não vale muito. Bem, eu disse, forçando um pequeno sorriso, com esse pensamento animador, vou levar minha esposa e ir descansar um pouco. As orelhas de Charlie ficaram um pouco rosadas. Sim, claro, até mais. Fomos direto para a caminhonete. Abri a porta para Edith, depois entrei pelo meu lado, fechei a porta e liguei o motor. Ao sair da garagem, perguntei, o que te preocupa em relação a Seattle e Tacoma? Edith suspirou, eu não queria tocar no assunto do casamento e tudo mais. Mas, achamos que pode ser um recém-nascido. Alguém se rebelou e foi embora para se virar sozinho. Isso está chamando muita atenção no momento em que não queremos que os Volturi se concentrem neste lado do mundo. Procurando um lugar para estacionar fora do caminho, perguntei, o que isso tem a ver com os Volturi? Fazer esse tipo de barulho é um perigo para a nossa espécie, e geralmente, eles resolvem o problema rapidamente. Mas por algum motivo estão reagindo muito lentamente desta vez. Não é nada típico deles. Depois de encontrar uma vaga para estacionar, parei o caminhão e desliguei o motor. Ao sair, comecei a tirar a roupa. Então, por que alguns de nós não vamos até lá e resolvemos isso? Eu, Jasper e Emmett poderíamos ir e voltar em apenas alguns dias. Assim que tirei a roupa, fechei a caminhonete e escondi as chaves. Quando me virei para ver por que Edith ainda não tinha me respondido, via me encarando com aquele olhar que eu já conhecia como seu olhar sedutor. Dei risada quando ela pareceu balançar a cabeça e sussurrar depois para si mesma. Assim que se concentrou na tarefa em mãos, ela me respondeu. Os Volturi não veem com bons olhos quem faz o que eles consideram ser seu dever. Eles querem que todos saibam que são eles que devem fazer cumprir as leis. E muito obrigada por não ter comentado nada sobre ir lá na frente de Emmett e Jasper.
Carlisle já está tendo dificuldades para contê-los. Apenas balancei a cabeça e me transformei na minha forma de tigre feroz. Abrace o amor, a menos que queira fugir. Não era isso que eu tinha em mente quando pensei em te montar de novo hoje, Thomas. Dei uma risada alta e bufada e direi meu pensamento para Sam. Ei Sam, a alcateia encontrou alguma coisa? Nada em nossa fronteira. Você tem mais alguma informação para mim? Contei-lhe tudo o que sabia e o nosso plano para tentar rastrear o cheiro, caso conseguíssemos localizá-lo perto da casa do Charlie. Depois de uma longa pausa de Sam, eu já estava quase de volta à casa do Charlie e comecei a farejar o ar em busca de vestígios, quando ele estendeu a mão para mim novamente. Se vocês permanecerem em território neutro, posso enviar Jacob e Leia para ajudar no rastreamento. Jacob está preocupado com a ameaça a Bella e Leia está disposta a protegê-lo. Senti Edith se mexer um pouco nas minhas costas ao ouvir o nome de Leia, mas não dei muita importância. Considerando que se trata da segurança da minha família, aceitarei toda a ajuda possível. Além disso, se eles sentirem o cheiro deste vampiro, podem transmitir para todos vocês através da mente da matilha, certo? Exatamente por isso que eu estava pensando em enviá-los. Certo, vou esperá-los na floresta perto da casa do Charlie. Eles estão a caminho. No silêncio que se seguiu, comecei a caminhar pela área florestal atrás da casa de Charlie, procurando o cheiro que correspondesse ao do quarto de Bella. No lado leste encontrei-o. Era forte, como se o vampiro tivesse ficado ali por um tempo, possivelmente esperando a casa ficar vazia para poder investigá-la. Edith saltou das minhas costas e seguiu o rastro até o quintal, contornando a casa até ficar bem embaixo da janela de Bella. Quando voltou, sussurrou: parece que eles entraram pela janela da Bella. Eu sei que ela deixa destrancada para o Edward, e esse vampiro provavelmente seguiu o rastro dele até lá. Enquanto esperávamos por Leia e Jacob, minha mente divagava por diversos cenários para explicar o interesse daquele vampiro na casa de Charlie. Edith chamou minha atenção de volta para os arredores. Eles estão perto, vamos nos aproximar mais para evitar acidentes tão perto da borda da floresta. Comecei a me mover na direção de onde o cheiro tinha vindo, e provavelmente para onde tinha ido, quando vi um movimento rápido com o canto do olho. Primeiro vi uma loba grande, cinza e prateada Leia. Segundos depois dela surgiu um lobo enorme, de cor marrom avermelhada. Era Jacob. Leia sentou-se ao meu lado, enquanto Jacob estava com o nariz empinado. Presumi que ele estivesse sentindo o cheiro do vampiro intruso. Edith assentiu com a cabeça como se estivesse respondendo a uma pergunta quando Jacob virou a cabeça para olhá-la. Sim, estava por toda a casa, mas era mais forte nos quartos de Thomas e Bella. Jacob rosnou em resposta às palavras dela. Nós também não estamos contentes com isso, mas Alice teria percebido se estivesse em perigo. Esperamos que tenha sido apenas um nômade curioso de passagem, mas é melhor prevenir do que remediar. Jacob então olhou para mim como se fosse falar, mas como ele não era um alfa, não conseguimos nos conectar mentalmente. Edith percebeu e se dirigiu a Jacob e Leia. Se vocês quiserem que eu faça uma pergunta a Thomas, eu direi em voz alta, é só me avisar. Leia olhou para Edith e disse: Thomas, Leia sugere que você e eu sigamos o rastro diretamente enquanto ela e Jacob nos cercam para garantir que esse vampiro esteja sozinho. Edith transmitiu minha resposta. Essa é uma ótima ideia, obrigada, Leia. Estávamos focados no único aroma da casa. Nem sequer consideramos a possibilidade de alguém ficar para trás. Ao ouvir isso, Leia ergueu a cabeça como se estivesse orgulhosa do elogio. Por impulso, virei-me para ela e encostei minha bochecha em seu focinho, um gesto instintivo que pareceu natural de uma forma que eu não conseguiria explicar se alguém perguntasse. Leia ficou imóvel. Seus olhos semicerrados, e um ronco baixo vibrou em seu peito, tão próximo de um ronronar que fez minhas orelhas se mexerem de surpresa. Então ela se recompôs, como se estivesse irritada consigo mesma por ter reagido. A mão de Edith pousou levemente no meu ombro. Certo, disse ela voltando ao assunto sério. Vamos começar. Ela subiu nas minhas costas. O rabo de Leia enrijeceu por um instante antes de ela e Jacob se moverem em direções opostas para começar a circular ao nosso redor, enquanto Edith e eu seguíamos o rastro que tínhamos deixado. Com a cabeça baixa e concentrada no rastro deixado pelo vampiro, nos afastamos cada vez mais das luzes de Forks. O cheiro foi ficando mais puro à medida que nos afastávamos da cidade. Os odores estranhos de lá já não turvavam o rastro. Por cerca de 1,5 km, caminhamos em um amplo círculo ao redor da cidade. Como se o vampiro tivesse vindo daquela direção e contornado a cidade para evitar as pessoas. Então, sem fazer barulho, Leia apareceu diante de nós, bloqueando nossa passagem, com os olhos fixos em Edith. A postura de Edith se enrijeceu. Ela estava escutando. Leia encontrou outro rastro, disse Edith após uma pausa. Diferente deste. Jacob está com ele agora. Acho que devemos verificar, ver se eu o reconheço. Apenas acenei com a cabeça e olhei para Leia, indicando que ela nos guiasse, sabendo que poderíamos seguir aquele rastro como quiséssemos. Em instantes, Leia nos levou até um novo cheiro. Era forte. Definitivamente de vampiro, mas tinha algo que se destacava. Quase familiar por algum motivo, e mentalmente perguntei a Edith sobre isso. Ela não disse nada a princípio, pois também estava farejando o ar. Depois de alguns instantes respondeu. Isso é interessante e pode explicar algumas coisas também. Leia e Jacob olharam para ela, obviamente ouvindo. Este é o cheiro de um vampiro recém-nascido. Se eu tivesse que chutar, diria que tem pouco menos de 1 ano. O cheiro extra forte é o último resquício de sangue humano ainda presente em seu organismo.
Leia ou Jacob devem ter feito uma pergunta, porque Edith começou a explicar. Quando um humano é mordido por um vampiro pela primeira vez, ele passa por uma transformação extremamente dolorosa. Leva de 3 a 4 dias para passar. Mas como o corpo ainda está cheio de sangue humano, isso o torna mais forte do que qualquer vampiro comum, até que o sangue seja eliminado do organismo. Ela fez uma pausa para que a informação fosse assimilada. Nem mesmo Ement é forte o suficiente para rivalizar com o poder de um recém-nascido, e ele é o vampiro mais forte que já encontrei. Nem mesmo o campeão dos Volturi, Félix, é mais forte que Ement. Talvez seja um lutador melhor, mas não fisicamente mais forte. Mentalmente me perguntei, então, por que você acha que isso pode explicar alguma coisa? Estou um pouco mais preocupado com a possibilidade de haver vários vampiros investigando minha família. Eu disse que isso poderia explicar algumas coisas, porque um vampiro tão novo teria dificuldade em se controlar se houvesse sangue fresco na área. O fato de ter sido deixado para trás me faz pensar que o que estava na casa não estava procurando confusão. Estamos partindo do princípio de que eles estavam juntos. Pode ser coincidência que ambos estejam na área ao mesmo tempo. Recomendo que Leia siga essa trilha e Jacob continue varrendo enquanto voltamos para outra trilha, para ver se eles se encontram em algum momento. Edith assentiu com a cabeça e transmitiu meus pensamentos a Jacob e Leia. Logo em seguida retornamos à trilha anterior e a seguimos. Como eu imaginava, as trilhas se conectaram e depois se uniram. Seguimos a trilha até chegarmos à antiga rodovia 101, onde pareceu que eles entraram em um veículo e deixaram a área. Então, a coincidência de eles estarem aqui acabou. Bella não vai gostar das novas restrições que teríamos que impor a ela para mantê-la segura. Acho que vou fazer a coisa certa e deixar Edward contar a ela quando chegar a hora. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.